Oi, torcida do Democracia Futebol Clube. Eu sou Roberto Jardim e começa aqui o DFC Entrevista com a quinta e última parte da conversa com o técnico Roger Machado. Confere aí o papo. Bom, agora a gente vai então com uma questão um pouco mais delicada. Já chegou a falar ali, né, que andou lendo o Casagrande Senzala e coisa assim, né? Há um ano, pouco mais de um ano, tu deu uma entrevista numa coletiva depois de um jogo entre o Fluminense e o Bahia, né, que era o jogo que tinha os dois únicos técnicos negros, né, do futebol brasileiro, da Série A do futebol brasileiro no momento. Tu deu uma entrevista que marcou, né? Ficou, assim, foi uma entrevista muito forte, o comentário, né, o Brasil inteiro, eu acho que semanas falando daquilo, né? Depois que foi requisitado para outras entrevistas, eu tentei, desde lá eu tô tentando te entrevistar, só consegui agora. Né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, de onde é que veio toda aquela bagagem que tu citou ali, né? Claro, tem a leitura, tem a experiência própria, né? Mas por que veio aquele desabafo naquele momento, né? E como foi construído esse entendimento do racismo, né? Que veio lá da infância, da primeira vez que tu sofreu racismo, talvez, não sei. Queria que tu desse uma discorrida sobre isso, sobre essa questão, assim. É preciso voltar lá atrás novamente para entender o caminho um pouco dessa relação, né? Tão logo tu nasce e cresce num ambiente racista como é o nosso país, né? Tu aprende e se instrumentaliza, né, para tentar romper com as barreiras, né, que elas são impostas em função de esse país ter sido criado né, de uma formação escravocrata, né? Como eu te disse lá no início, eu cresci num bairro, né, de classe média hoje, né, mas que foi um reduto de concentração negra, né? A minha família, o terreno que foi da minha família, nós chegamos ali há quase 100 anos atrás, né? Assim como outras famílias negras. E o bairro foi crescendo, né? E a exploração imobiliária foi retirando aqueles indivíduos dali, né? São poucos que ainda resistem, né? Então eu cresci como uma criança negra num bairro de classe média, né? E sempre tive a certeza de que naquele contexto eu acabava sendo um privilegiado, né? Porque as escolas que eu fiz parte, que eu participei, e acabei usufruindo de escolas públicas de muita qualidade, não tinham a mesma qualidade das escolas públicas que tinham na periferia, né? Então isso me deu o privilégio de poder estudar e ter uma qualidade de ensino maior, mesmo sendo o mesmo ensino público que deveria ser disponibilizado para todos. Mas aprendi desde muito cedo, Roberto, como eu disse, que tu aprende a ter defesas para sobreviver nesse ambiente, né? Que eu não poderia nunca sair sem um documento de identidade no bolso, né? E que quando eu fosse abordado pela polícia, que eu não olhasse muito, sobretudo até nos olhos do policial, para que não fosse percebido como uma afronta, né? Então, na adolescência, muitos dos meus amigos, quando saímos pelo bairro, né, para ir às festas, né, geralmente a gente fazia esse caminho, né, andando, né? Tu percebia que tinha um grupo de indivíduos do outro lado da rua passando, mas era nós que na época chamava a tomar o atraque da polícia, né? Tinha indivíduos que daquele lado da rua que estavam passando adolescentes como nós, né, mas que eram brancos, não eram revistados, e eu como negro estava de barriga para o chão, né, sendo a minha roupa toda suja, né, que eu pretendia ir na festa, né? A partir daí eu entendia, ou quando tu vai no supermercado, ia no mercado, sempre tinha alguém te vigiando,
né, como se tu fosse pegar algo que não fosse seu. A partir daí, eu entendi, passei a perceber o que era ser oprimido e viver como um indivíduo negro num país que tem um preconceito racial estrutural, né, que é lastreado desde dos quase 400 anos, né? E é estrutural porque ele persiste até hoje, né? Mas no meio do caminho teve o Japão, e no Japão eu percebi que tinha uma coisa muito errada no Brasil relacionada à minha cor, Roberto. Porque no Japão eu percebi que a minha cor não era ameaça para ninguém quando eu saía na rua. A curiosidade que havia relacionada ao tom da minha pele, diferente dos demais, ou aos meus traços, né, era em função de não haver tantos negros no Japão, apenas isso. Mas quando eu entrava no mercado, ninguém me seguia pelos corredores. Quando eu andava na rua, ninguém atravessava a rua segurando a bolsa mais forte, entendendo que eu pudesse ser uma ameaça. E naquela semana desse confronto entre o Fluminense e o Bahia, em que eu e o Marcão iríamos nos enfrentar, o que me chamou a atenção foi justamente essa mobilização em torno desse momento que ia haver. Por que era tão sui generis e curioso dois ex-atletas estarem se enfrentando agora não mais no campo de jogo, mas no banco de reserva? A semelhança que havia era a mesma cor da pele, mas e por que chamou tanta atenção aquele momento, né? Era porque não existia, ou é pouco visto, né, depois que os atletas terminam o campo, né, que eles ascendam para um outro andar da hierarquia social do futebol, digamos assim, né? Se nós somos 50% no campo, nós podemos dizer, né? Nós somos 50% entre brancos e negros hoje no campo, né? Por que depois do protagonismo no campo, nós não conseguíamos ir para outro andar, como eu disse, dessa hierarquia do futebol, né? Alguns ainda poderiam entender que isso é uma questão só de uma questão social, econômica, né? Porque hoje os cursos de futebol hoje são caros e talvez esses indivíduos não consigam pagar, né? Mas não é verdade. O futebol, o filtro do futebol e essa hierarquia, para mim, ela mostra com muita transparência, né? É só você perceber, porque ao nível do campo, para quem está no alto da hierarquia, lá no topo, a elite do poder, quando olha lá em cima, nós todos somos pretos. Brancos e pretos, nós somos pretos. Porque nós substancialmente viemos da mesma, se não somos da mesma cor, viemos da mesma classe social. Ao passo que se decide ascender para outras áreas, como eu disse, os filtros e as barreiras começam a ser impostas, e mesmo o jogador branco o ex-atleta branco consegue ascender com mais facilidade. E sabe por quê, Roberto? Porque mesmo sendo pobre ou tendo sido pobre, ele vai conseguir se misturar no meio da multidão. Eu não vou conseguir porque a minha cor vai me denunciar, né? Então, mesmo tendo adquirido esses simbolismos, objetivos e subjetivos que o futebol te proporciona, maior ascensão social, mobilidade em função da tua habilidade com a bola nos pés, novamente, esse induto que tu recebe quando tu faz bem o jogo de futebol, ele vai ser retirado depois. E a declaração naquele momento, né, ela foi justamente, para mim também foi uma surpresa as pessoas estarem se admirando, né, naquela ocasião por dois ex-atletas estarem se enfrentando no banco de reservas, né? E isso ficou muito claro para mim, né?
porque a gente nunca falou a respeito disso, né? O racismo no Brasil ele é velado, ele é silencioso, né? As pessoas têm gera muita confusão nas pessoas porque a gente costuma comparar com o racismo que aconteceu nos Estados Unidos ou na África do Sul, onde houve segregação racial através das leis, né? E aqui no Brasil nós tivemos um racismo de intimidade, como a literatura costuma chamar, né? Um racismo que ludibria a percepção das pessoas porque houve uma convivência muito maior entre brancos e negros, né? Mas os afetos não impedem e não impediram a hierarquia, né? E o privilégio e o poder que o racismo acaba por mostrar com as suas armas, né? E o que eu falei naquela ocasião, eu tenho repetido com frequência, que se a gente não visitar essa história e não entender por que que nós temos essa desigualdade no Brasil, e essa desigualdade ela tem cor. Lélia Gonçalves, que é uma socióloga e estudiosa do racismo brasileiro, ela fala, Roberto, que a cor ela explica a desigualdade entre classes e intraclasses, porque assim como o dono da empresa no bairro Nobre é branco, o dono do comércio na periferia também é branco, né? E isso, esse letramento cultural, na verdade, de uma história que ela nunca foi contada, né? O negro sempre quando foi contada como um objeto, né? E de uma história que ela teve início dentro de um navio negreiro na vinda para o Brasil, né? E na distribuição pelas Américas, né? Como se antes disso o negro não tivesse história para ser contada, né? E esse projeto ele perdura até hoje. Ele tem muitas semelhanças, Roberto, com o que a gente vive hoje. Se tu pegar as leis da época da escravidão, algumas delas elas ainda são vigentes não na Constituição brasileira, né, mas na prática do Brasil, né, de uma forma diferente e um pouco mais dissimulada. A partir dessa questão do teu posicionamento contra o racismo, né, que não deixa de ser um posicionamento político, né? No Brasil costuma-se falar que futebol e política não se misturam. Tem jornalistas esportivos que defendem isso, né? Tem outros que são completamente contrários, mas tu não teme, ou tu não temeu quando tu falou isso e ao longo desse ano que passou, alguma repercussão negativa na tua carreira, sei lá, falta de interesse de contratação, coisa assim, por causa desse teu posicionamento? Não, temor não, mas evidentemente que essa avaliação ela foi percebida por muitos, inclusive teve um jornalista, né, gaúcho, que fez uma coluna depois que eu saí do meu último emprego, que foi o Bahia, que ele percebeu um frenesi nas redes sociais, de quando eu fui demitido, muitas pessoas comemorando a minha saída, né? Justamente pelo meu posicionamento, né, político, né? Depois do meu posicionamento, né, na entrevista lá com o Marcão, né, nos momentos que a gente perdia, né, havia assim nas redes sociais todo tipo de manifestação, né, e muitas delas atribuindo o meu insucesso à minha postura mais política, como se eu tivesse prestado atenção mais em uma coisa e menos em futebol, né? Porque eu teria desviado meu foco, né? Mas eu confesso que isso não me preocupa do ponto de vista da questão das oportunidades. O que me preocupa é hoje essa polaridade que a gente tem e a intolerância com o contraditório, né? Isso sim me preocupa. Agora, com relação à política, fazer política, né, Roberto?
E eu não estamos falando de política partidária, né? Eu estou falando, né, das convenções das discussões sociais que nós precisamos abordar e, e para mim o futebol sempre foi uma ferramenta importante e muito usada como ferramenta de transformação, né? Uhum. E do alto desse palco, aqueles que têm a visibilidade, se desejam, obviamente, né, acho que tem o dever de quando solicitado, poder contribuir de alguma forma. Uhum. Eu ter vivido na Bahia quase 2 anos me empoderaram muito, né? Foi um resgate no que diz respeito também à minha ancestralidade, Uhum. né? E outro ponto de bastante reflexão, né? E aos 45 anos já não há tanto espaço na minha vida para preocupações sobre se o sistema vai validar ou não as minhas opiniões, né, Alberto? Mas não tenha dúvida que há represálias. Há Sim. represálias, né? Não é à toa que muitos atletas, muitas vezes, evitam manifestações mais polêmicas, justamente, né, para não se indispor ou para não sofrer o revide do sistema. Sim, sim. Lendo a história do Lilian Thuram, né, que foi campeão do mundo com a França, que tem um engajamento na luta contra o racismo, né, tem uma fundação, né, que ele criou para lutar o racismo. Uma vez, quando ele era jogador ainda, em 2001, ele se recusou a ir jogar na Lazio por uma questão política, porque a Lazio tem uma ligação com o fascismo italiano histórica, né, era o time do Mussolini e tal, e ele disse que ele não jogaria lá por causa disso. Se acontecesse alguma vez na tua vida de algum clube, dirigente, coisa assim, politicamente ligado a alguma coisa que tu não... Tipo, sei lá, alguém que já fez declarações racistas, que erra, né, não tem medo de falar que é racista e tal, te chamasse para trabalhar no clube dele, tu aceitaria? Como é que seria esse tipo de coisa assim, para ti? Então, da mesma forma de todas as minhas escolhas na vida, e a gente é produto das escolhas, né, Roberto? Todas elas tiveram, em alguma medida, né, uma questão política envolvendo. Uhum. Então, naturalmente, a minha ética construída ao longo dos 45 anos, né, me faria rever muitas opções, né, que fossem contrárias ao que eu acredito. Uhum. E como eu disse, aos 45 anos eu acredito ter um estofo pessoal, que me permite tomar decisões na direção das questões que eu acredito. Uhum. Assim como foi o período de quase de 1 ano e meio à frente do Bahia, né, que é um clube que se mostrou muito sensível às questões sociais e foi um clube que me abraçou e eu abracei assim com muita felicidade, porque para mim o futebol não é só chutar a bola no gol, Uhum. não é. Eu vejo o futebol de uma forma mais ampla, né? Antropologicamente, socialmente falando. É preciso a gente analisar o futebol como um mecanismo social, né? Ele é um esporte de alto rendimento, é verdade, mas ele é também uma construção social que dentro dele, dentro do esporte, dentro do jogo, estão representadas muitas nuances e aspectos que nós temos como indivíduos sociais, né? E isso, não tenha dúvida, a gente precisa levar em consideração na hora de tomar as decisões. E não te esquece, para nos acompanhar, te inscreve no canal aqui embaixo ou nos segue em algum dos agregadores de podcast. Até a próxima.